Bom, então o que a gente vai fazer agora é analisar algumas situações particulares, né? Então a gente viu aqui uma situação relativamente simples, né? Aqui, ó. Esse caso aqui foi relativamente simples, então era um fluido que não tinha nenhuma superfície acima, e a superfície que ele estava pedindo para analisar já começava aqui, ó, né? O BC, então ele já começava na própria superfície livre. A gente vai ver alguns casos mais particulares, né? Então, vamos começar com esse daqui, ó. Então, esse é o seguinte, ó, você tem um reservatório aqui, ó, o fluido é esse rosa aqui, e o reservatório tem esse formato aqui, ó, tá? Tem uma superfície curva aqui, ó, e ela está acima do líquido, tá vendo? E aí, vamos supor que a forma desse semicírculo aqui, ó, respeite essa expressão, y igual a 1 menos x ao quadrado, tá? Então, o y é igual a 1 menos x ao quadrado. Então, forma esse semicírculo aqui, tá? Com essas dimensões aqui, né? Então, isso daqui é uma dimensão, enfim, genérica, né? 4 metros de profundidade aqui, até o fundo do reservatório. O L para dentro da tela tem 3 metros. Essa superfície curva aqui começa 2 metros acima do fundo. Tá? E aí a gente tem, né? A gente corta aqui, ó. Na verdade, a gente vai cortar até o fundo, que a gente vai ver que é bem mais fácil do que fazer isso, tá? Isso daqui eu vou resolver, mas isso daqui precisa de uma conta adicional, né? A gente vai fazer até o fundo do reservatório, que é bem mais fácil, tá? Então a gente vai usar 3 estratégias para resolver isso. Eu vou fazer uma, a segunda eu vou deixar indicado para vocês verem que é igual, e depois a gente resolve uma terceira. E aí você, em função da sua preferência, né, o que você achar mais fácil, você usa. Bom, então é o seguinte, ó, vamos analisar toda essa massa de fluido e lembra, né? O que a gente quer aqui? A força horizontal. Ó, o que a gente quer aqui? Ó? A força horizontal que está agindo nessa superfície curva e a força vertical agora para cima, tá? Certo? A força vertical, ela está tendendo, imagina, né? Se você soltar isso daqui, né? Se ele não estiver bem preso, isso sobe, isso solta, né? Então tem uma força horizontal para a direita e uma força vertical do fluido na superfície, tá? Beleza? Então aqui tem uma força horizontal e uma força vertical. A força horizontal a gente já viu, né? É só fazer uma projeção aqui, que também vai dar um retângulo. Ó. Aqui vai ser como se fosse um retângulo de altura 1, porque eu estou considerando que isso daqui tem 1. Ó, o B é essa distância aqui. Ó. O B aqui, ele está chamando dessa distância aqui. B, tá? Deixa eu apagar ali, tá? Ficou poluído. O B é isso daqui, ó. B igual a 1. Tá? Então a projeção horizontal é fácil. É como se fosse um retângulo de profundidade 3 metros, tá? O L aqui 3 metros, altura 1. Então a gente tem como calcular o centroide aqui, né, que está no meio, em 0,5. Então o FR vai ser igual ao HC vezes o gama vezes a área, né? O HC vai ser essa distância aqui, ó, que é 4 menos 2 menos 1, né? 4 menos 2 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Então o HC vai ser 1 mais 0,5, certo? 1,5. Se for água, sei lá, 999 vezes 9,807 vezes a área, que é 1 vezes 3. Então isso daqui é o FR. E onde isso age, né? YR igual a IXC sobre YC vezes a área mais YC. Tá? O IXC é 1/12 de B ao cubo, não é isso? Aqui, ó. 1/12 de B ao cubo, né? Onde o B é a largura, onde o B é o 3, né? B igual a 3 e A igual a 1, tá? Nesse caso aqui, tá? E aí é só calcular, né? Tá? Isso daqui é o IXC, certo? Aí é só calcular. 1/12 de B ao cubo, B 3A1, YC a gente calculou 1,5 vezes a área, 1 vezes 3 mais YC. Então a horizontal é fácil, tá? O FH, né? E a distância com relação à superfície livre, a gente tem como calcular. Tá? Agora, a vertical, a gente vai fazer algumas continhas aqui, certo?
Quer dizer, a gente tem como calcular fácil. A vertical também. É um diagramazinho de corpo livre bem fácil aqui também, ó. Qual é o balanço de força nesse elemento de fluido aqui, ó? Então a gente quer saber a força vertical nessa superfície curva. A gente isolou aqui, ó, um elemento fluido aqui dentro, né? Uma região do fluido aqui dentro. Tem a força peso para baixo. Aqui no fundo tem uma força F1, que é o fundo do reservatório no fluido. Ali em cima a gente tem uma força FV, que é a reação aqui, né, do reservatório no fluido. Tá? Então a gente está fazendo as reações aqui, tá certo? Beleza? Então, deixa eu desligar aqui. Então a gente tem aqui as reações no fluido. Ó. O FV é a força que o reservatório está exercendo no fluido, e o F1 é o que o fundo do reservatório, né, é o que essa superfície curva está exercendo no fluido, o FV, e o fundo do reservatório é o que o F1 é o que o fundo está exercendo no fluido. Se fosse ao contrário, os sinais iam mudar. Tá? Beleza? E o FR aqui, né, é uma combinação do FH, que a gente acabou de ver que é relativamente trivial, né? Se ficou alguma dúvida aí, pode falar, que eu repito, que eu explico de novo, mas o FV o FH relativamente trivial, o FV também, né? Não tem muita dificuldade, só tem uma certa dificuldade para calcular o peso aqui, tá? Então, o que é o FV, ó? O que é o FV? É o F1, ali embaixo, ó, menos o peso, aqui, ó, tá? Certo? São as únicas forças exercendo, que estão agindo aqui. Então a gente precisa do F1 e do peso para saber a força que o reservatório, né, que é essa superfície curva, está agindo no fluido. Tá claro? Quem é o peso? ρg vezes V1 mais V2. Tá? É o mg, né? Quem que é V1 mais V2? V1, eu estou separando, né? É esse volume aqui, ó, que é fácil de calcular. E o V2, esse daqui, que é um pouquinho menos fácil, mas também não é difícil não, tá? Certo? Então, ρgL, A1 mais A2. Mesma coisa, né? A1 é uma área aqui, A2 é outra área, tá? O L é a profundidade ali, tá? Para dentro da tela, certo? Então, ó, ρgL, 1 vezes 2, então essa área 1 aqui, né? 1, deixa eu apagar ali. Ó, 2 vezes 1 foi dado, né? Isso aqui foi um dado do problema. Tá aqui 1, né? Então, essa área aqui, né? 2 vezes 1, certo? 2 de altura, 1 de largura. E o L ali, está calculando para formar o volume, né? Quem é essa área aqui, ó? É a integral de 0 a 1 dessa expressão. A integral fornece a área sobre a curva. Vezes o L, você tem um volume. Então, a integral de 0 a 1 de 1 menos x ao quadrado dx. Tá? Beleza? A gente pode pensar dessa forma aqui também, né? Ó, o que é o elemento de área dx? Né? Porque isso daqui, né, é integral na área do elemento de área dA. Mas quem é esse elemento de área dA aqui, né? É 1 menos x ao quadrado dx. Então, dA é 1 menos x ao quadrado dx. Tá? Foi a mesma coisa que a gente fez aqui também, né? Que eu passei aqui rápido, mas aqui também a gente teve que identificar os elementos de área dA aqui para calcular as integrais. Lembra, né? Que aqui eu resolvi o problema do carro de forma numérica. Então, eu não substituí as integrais naqueles momentos de inércia, né? Nas expressões do momento de inércia. Eu resolvi as integrais numericamente. Então, foi basicamente fazendo isso daqui também, né? Então, a área sobre a curva, integral de 0 a 1, 1 menos x ao quadrado dx, porque o elemento de área dA aqui, né? É 1 menos x ao quadrado dx, tá? Beleza? Então, tá aí, ó. O peso, substituindo os valores, né? Massa específica vezes o G vezes o L, e isso daqui multiplicado pelas áreas ali, né? Essa área 2 é o 2 vezes 1, e isso daqui é o resultado da integral de 0 a 1 de 1 menos x ao quadrado dx, dá 2 terços, tá?
Bom, então o peso deu 78,4 kN. Beleza? Só que a gente precisa, lembra, né, que o diagrama de corpo livre foi isso daqui, ó. Você tem o peso para baixo, mas o fundo do reservatório ele está sujeito a uma força F1 aqui, né? Uma reação F1. Porque esse fluido tem um certo peso aqui para baixo, né? Que a pressão hidrostática aqui no fundo exerce um certo peso para baixo e uma certa reação F1 age ali embaixo, né? Tá? Beleza? Então aqui, ó, o que é o F1? ρg vezes a profundidade do reservatório vezes a área. Certo? Profundidade do reservatório aqui, ó, é o 4 metros, né? Aqui, ó, profundidade 4 metros, tá certo? Beleza? Então, essa força aqui, ó, essa reação no fluido, né? É o gama H vezes a área. É o gama H vezes essa área aqui, né? Que está aqui embaixo, ó, abaixo do elemento curvo aqui, tá? Beleza? Então a gente tem uma área de 1 vezes 3 e a pressão ali embaixo é o gama vezes esse H aqui, vezes 4. Tá? O diagrama de corpo livre ali, ó, né? É um ρg vezes H do fundo vezes a área. Certo? Então 999 vezes 9,81. O que é o H? 4 metros, né? Aqui, ó, 4 metros. Vezes 3 vezes 1, que é essa área aqui do fundo. Então 117,6 kN. Então, fazendo o balanço de força aqui, né? O diagrama de corpo livre, o F1 menos W, 117,6 menos 78,4. A reação aqui, ó, FV, é de 39,2 kN. Aqui, ó. Tá? Beleza? Então, e da mesma forma, né, o fluido está exercendo 39,2 kN para cima aqui. Tá? Beleza? Nessa configuração, né? Agora, eu não vou resolver isso, mas eu vou deixar indicado aqui, vocês deem uma olhada. A gente pode, ao invés, ó, aqui, lembra que eu peguei todo esse elemento fluido, toda essa região fluida, que engloba a superfície e essa área aqui de baixo. Eu poderia ter parado aqui, ó, a minha superfície, a minha projeção vertical aqui, ó. E aparecer uma região F1, a gente teria que descer aqui no reservatório para calcular. Aqui, ó, a gente teria que descer no reservatório para calcular. Ia dar no mesmo, no final das contas, que fazer toda a região de uma vez só. Tá? Mas também, de novo, né, é uma escolha. Né? E aí está indicado. Né? O F1, a gente ia chegar num momento que precisaria do F1, e o F1 ia sair fazendo um diagrama de corpo livre no fundo do reservatório. Tá? Beleza? Vai chegar nos mesmos, né, de qualquer forma, vai chegar nos mesmos 39,2 kN aqui. Quer ver? Aqui, ó. Tá? Fazendo de qualquer forma, né, ou isolando esse elementozinho aqui, ou puxando ele até o final, claro que o resultado tem que ser o mesmo, 39,2. Uma outra forma, que aí eu até acho bem conveniente essa daqui, né? Mas tudo bem, é uma questão de escolha. É o seguinte, ó. A força para cima, né, essa força vertical para cima, observa que aqui agora eu estou fazendo a força vertical do fluido no elemento. Né? Aqui atrás eu tinha escrito FV para baixo. Enfim, vocês entenderam que isso daqui, aqui eu estava fazendo meu diagrama de corpo livre como uma força da superfície no fluido, e aqui eu simplesmente estou fazendo do fluido na superfície, tanto faz, tá? É só uma questão de sinal, tá? Beleza? Um é a reação do outro, né? Então, ó, a força para cima FV, que é do fluido na superfície, continuamos com a mesma geometria mostrada, né, é igual ao balanço de força de toda a geometria preenchida de fluido. Então, o que é isso daqui? Né? A gente pode imaginar que é um balanço de força de toda a superfície preenchida de fluido, como se o fluido estivesse até aqui em cima. Ó. Imaginemos isso. Ó, menos, né, a força do elemento de fluido acima da superfície. Tá? Imaginária, né? Como se fosse o mesmo fluido que está abaixo, preenche tudo, menos o que está acima. Tá? Então isso funciona também, dá do mesmo jeito, se vocês preferirem fazer assim. Tá? Agora, se por acaso, ó,
Digamos que o reservatório vai esvaziando e a superfície livre agora está aqui, ó. Então, esse aqui seria o limite, né? Tá? Não teria esse cara aqui de cima. Certo? Então, se eu fizesse isso aqui, e digamos que a superfície livre estivesse aqui, ó, tá? O fluido estivesse aqui, ó, fosse isso aqui. Eu não teria essa parte aqui de cima, seria só a força dessa partezinha aqui, entendeu? Então, depende da geometria que está se passando. A gente vai resolver um exemplo, a gente vai fazer esse, eu vou fazer essa parte aqui, né? Como se o fluido estando acima aqui, bem acima da superfície curva, e a gente vai fazer um exemplo que o fluido está exatamente aqui na superfície curva, tá? Beleza? A gente vai ver que o resultado é o mesmo. Quer ver aqui, ó? Fazendo essa estratégia aqui, ó, né? Olha o que vai dar, ó. Então aqui, ó, o FV é o ρGV, onde esse volume aqui, agora, é esse volume aqui, ó, tá? Que é um volume artificial, tá certo? Beleza? Bom, quem é o ρGV, né? É 1 vezes 1, que é nesse caso aqui, né? Que ele subiu aqui acima da superfície curva, 1 vezes 1 vezes L, tá vendo aqui, ó? É esse volume mais esse volumezinho aqui de baixo. Só que quem é esse volumezinho aqui de baixo agora, ó? Não é mais integral de y dx, é o b, né? É só essa porção aqui de cima, é o b menos y. Vai sobrar isso daqui, ó. Tá? Certo? O y é essa parte aqui de baixo, né? Que é 1 menos x ao quadrado. B menos y é o que sobrou aqui, ó, que foi a nossa área imaginária, artificial ali, a parte de cima da curva, tá? Então, ó, B menos y dx, tá? Eu vou chegar aqui em cima. Em vez de calcular essa área aqui de baixo, eu estou calculando o complementar dela, né? Que é a parte de cima ali, tá? Então, B menos y, integral de 0 a A, né? A está aqui, ó. De B menos y dx, estou calculando a área de cima. Então, aí eu tenho volume, né? Multiplicando pela profundidade ali, eu tenho volume. Tá claro isso, gente? Certo? Então, dividir a integral aqui, né? Integral de 0 a A de B dx, integral de 0 a A menos, né? Integral de 0 a A de yx dx. Aí resolvi aqui, né? Aí fui resolvendo a integral, enfim, isso daqui é integração, né? Então aqui vai dar BA, né? O B vai para fora da integral, integral de 0 a de dx vai dar BA, enfim. Resolvendo aqui, ó, 39,2 kN. Lembra lá? Ó? Deixa eu voltar aqui, ó. 39,2 kN, tá? Beleza? Então o resultado foi o mesmo, com a conveniência de não precisar saber a profundidade do reservatório, que pode não ser dada, tá? Beleza? Beleza. Tranquilo, né? Aqui não tem muito mistério. Agora, como é que a gente faz para achar? Observa que nesses casos aqui, em nenhum momento eu falei do XR, né? Da localização aqui, XR. Mas é fácil, né? A gente já fez isso anteriormente, né? A gente pode fazer por duas maneiras, vai dar igual. A gente pode fazer, como o corpo é homogêneo, a gente pode fazer uma relação do centroide, né? Então, por exemplo, se eu quisesse saber aonde que a força hidrostática está passando aqui, né? Nessa superfície curva. Então, eu isolo esse elemento aqui, né? Então, olha só, isso daqui é o seguinte, ó, tem essa superfície curva e água aqui embaixo, tá? E aí a gente está analisando essa porção aqui, ó, tá? O que eu posso fazer, ó? Fazer essa relação aqui, ó, o centroide, DW, né, que ele está chamando de DW, você pode chamar de XR, se você quiser. Vou chamar aqui de XR, né, só para manter a nossa nomenclatura, né, XR aqui. Em vez de DW, XR. XR. Então, por exemplo, nessa configuração aqui, ó, eu tenho um raio de 2 metros, e ele quer saber o centroide aqui, dessa áreazinha aqui, né? Tá? Que está passando a força resultante. Eu posso fazer né? Essa conta aqui, ó. O XR A1 menos A2, por quê? Por que essa área aqui é A1 menos A2? Né? Um quadrado de área 4 metros quadrados, né? De lado 2 por 2, menos um quarto de círculo de raio 2. Se você fizer geometricamente isso, que vai sobrar é justamente essa áreazinha aqui que a gente está analisando, tá? Certo? O desenho ficou horrível, né? Mas vocês entenderam, né? Se eu subtrair um quadrado de um semicírculo, eu fico com essa forma geométrica aqui. E aí, se eu pegar a posição do centroide do quadrado, multiplicar pela área, menos o centroide do semicírculo, que é dado por essa relação aqui, né? A gente já viu, né? Esse é tabelado, 4R sobre 3π, e multiplicar pela área dele, que é dado por π. Ih, tá ruim aqui, né?
πm ao quadrado. Enfim, aqui é 1/4 de PR2, né? Tá? Ou 1/16 de πd2, certo? Que a gente viu lá no exemplo, né, do semicírculo. Ficou um M aqui, né? Ficou esquisito isso daqui. De repente foi alguma coisa. Ah, 2. Ah, é porque é metro, né? Pi metro ao quadrado. Tá? É só o pi, certo? Aqui 2 metros, né? Então, se aqui tem 2 metros, então a área é pi metro quadrado. Nesse caso aqui, né? Mas a área aqui, né? É pi R2 sobre 4 ou pi D2 sobre 16. Lembra, né? Que a gente fez do exercício anterior, tá? A gente fez um exercício aí que envolvia um quarto de círculo. Então, o XR, a gente sai fazendo essa relação. A gente tem como calcular a posição do centroide de um quadrado, né? O x1 aqui é o lado sobre 2, a área do quadrado menos a posição do centroide de um semicírculo, que é tabelado, vezes a área do semicírculo. Aqui ele está substituindo esses valores aqui, né? Então, 2 metros e tudo mais, né? Tá? Nesse caso aqui, ó, o XR deu 1,533 metros, com relação aqui a origem aqui, tá? Com relação a esse lugar, a esse local aqui que ele está analisando, tá? Beleza? Aqui, ó, o XR está aqui, ó. XR, tá certo? Então, só fazendo essa relação aqui de área, a gente consegue determinar o XR, tá? Beleza? Ou então, uma outra forma, são duas maneiras diferentes, é fazer aquele mesmo equacionamento de momento que a gente fez anteriormente, ó. O peso resultante, então observa aqui, ó, a geometria aqui é o seguinte, você tem uma superfície curva aqui embaixo, aqui em cima a gente tem uma certa quantidade de água e o ar, por exemplo, né? Então ele está considerando inclusive o peso do ar aqui, sei lá, se isso aqui tivesse pressurizado, tá? Certo? Então, por exemplo, né, peso do ar vezes L sobre 2, onde o L é esse comprimento, essa largura aqui, ó, que a gente está analisando, ou despreza, né? Normalmente isso daqui a gente despreza, né? Essa pressão aqui vai embora. Tá? Então, sendo mais rígido aqui, né? Então, ó, o peso dessa coluna de água aqui, vezes o momento com relação a O aqui, por exemplo, né? Então seria o peso 1 vezes L sobre 2, mais peso 2 vezes 4L sobre 3π, que é o centroide. Isso é igual ao XR vezes o peso resultante, né? O peso resultante seria a soma dos dois pesos aqui, né? Certo? E o XR é incógnito. Então, se você tem um peso resultante aqui, ó, que está agindo num certo X, na verdade, enfim, se você fizer com relação a esse ponto, o X vai estar aqui. Se você fizer com relação a esse ponto, o X vai estar aqui, tá? Beleza? Depende com relação ao quem, aqui a gente faz, na verdade aqui está errado, né? Porque o 4L sobre 3π é com relação a esse cara aqui. Então aqui tá, o X não vai ser aqui, vai ser aqui, né? Entenderam? Porque esse centroide aqui, lembra, né? Esse centroide aqui, ó, 4R sobre 3π, é com relação a esse ponto aqui, ó, tá? Então, por isso que tem que ser com relação a essa distância aqui para usar essa fórmula aqui do momento, né? Peso 2 vezes o braço de alavanca, peso 1 vezes o braço de alavanca. Então, qual é o X com relação ao ômega R? A gente fez isso lá atrás, ó. Aqui, ó, quando a gente chegou no YR, foi o que a gente fez, ó. Momento da força resultante com relação a O é o momento da força distribuída também com relação a O, tá? Então, isolou o YR aqui, ó, mesma coisa que a gente fez. Tá? Aí a gente continua a vida. Aqui pode ser feito aqui também. Então, tanto faz. Aqui a gente poderia ter feito isso daqui, porque é um corpo homogêneo, né? Então o centroide e o centro de gravidade coincidem. Então a gente poderia ter feito aqui a questão do momento, né? Calculado os pesos desses elementos aqui, feito essa análise, ou aqui feito os centroides, também daria certo, tá? Beleza? Feito aí, de novo, né? Fica a cargo de vocês escolherem qual é o melhor e o resultado vai ser o mesmo, tá? Bom, aí eu vou fazer um exemplo aqui, que é esse, que é o seguinte, ó. Esse portão aqui é articulado em O, né? Hinged, aqui, ó, significa articulado. Então esse portão aqui, tá vendo aqui, ó? Ele é articulado em O, e tem uma espessura para dentro do quadro de 5 metros. A equação dessa superfície aqui, desse portão, ó,
é x, né? O x está aqui na horizontal, o y está na vertical. X igual a y ao quadrado sobre A, onde A é 4 metros. Tá? Então a gente tem caracterizado qual é o formato desse portão aqui. A profundidade de água à direita do portão é D igual a 4 metros aqui. Ó. Ele quer saber a força FA aplicada como mostrado, necessária para manter o portão em equilíbrio se o peso do portão é desprezado. Tá? Então aqui a gente teria um outro peso aqui para baixo do portão, mas vamos desprezar, né? Certo? Então vamos pensar intuitivamente aqui, né? Qual é a tendência desse portão? Olha essa configuração aqui. Aqui tem água, você tem um portão com essa configuração. Se você não aplicar nenhuma força para baixo, o que o portão vai fazer? Abrir para a esquerda, para lá, né? Cair dentro da água ou vai ficar onde está? O que vocês acham? Se aqui tem uma articulação. Ele é articulado aqui, né? E aqui é a água, né? O que vai acontecer com esse portão? Ele vai abrir para cá? Ele vai cair para cá ou ele vai ficar aí paradinho? Ele abre, né? Por quê? Você vai ter uma força horizontal do fluido no portão para cá, né? E uma força vertical do fluido no portão para cima, certo? É a pressão hidrostática aqui, né? Que está exercendo essas forças no portão, tá? Então vamos ver, né? Vamos calcular agora. Ó. Então vamos começar com o FH, né? Que é mais fácil. Então como é que a gente faz o FH? Faz a projeção dessa superfície curva aqui, ó. Essa linha preta aqui é a projeção. O que essa projeção fornece? Um retângulo de altura 4 metros e profundidade W igual a 5 metros. Tá? Então, um retângulo de 4 metros de altura que entra para dentro do quadro, né? Que esse portão é uma calha, né? Imagina uma calha. Mas a projeção é um retângulo que entra para dentro do quadro 5 metros. Tá? Então, a força horizontal aqui, ó, do portão, a força do portão no líquido, ou o inverso, né, do líquido no portão, aí tanto faz como você orienta a sua seta aqui, ela é obtida pelo peso específico vezes a profundidade do centroide vezes a área. Tá? E a localização YR aqui, ó, é o YC IXC sobre A YC, né? Aquela expressão que a gente já obteve para a localização do centroide. Então, ó, peso específico aqui, né? 999 vezes 9,81, vezes o centroide, 4 sobre 2, né? Se o D é 4, o centroide está em A sobre 2, o D é igual a A, né? O nosso A aqui embaixo é o D. Então, 4 sobre 2 vezes a área do portão, 4 vezes 5. Né? 4 de altura, 5 de profundidade para dentro da tela. Então, 392 kilonewtons, que o fluido está, né? Então, esse é o FH aqui, né? Esse daqui é a reação, certo? Do portão no fluido, aqui é o peso, a força que a pressão de água está exercendo no fluido, tá? Onde é que age? Também simples, né? YC, 2 metros, né? A localização do centroide, A sobre 2. Aqui está o IXC, 1 sobre 12. BA ao cubo, né? Onde o B igual a 5 e o A igual a 4, tá? Beleza? 5 para dentro do quadro, né? E 4 de altura, certo? Então dá 26,67 metros elevado à quarta, né? Sobre YC, que é o 2, vezes a área, 4 vezes 5. Então isso deu 2,67 metros. Então a gente já tem aqui, já sabe, né? Onde está a força horizontal e a distância com relação à superfície que está agindo. Por que a gente precisa disso? Né? Porque a gente precisa fazer um balanço de momento com relação ao O para saber qual é o FA para manter esse portão fechado, certo? Beleza, Vitor? Sem problema, até semana que vem, cara. Então, a gente precisa fazer um balanço de momento com relação ao O para saber a força para manter esse portão fechado. A gente tem um FH aqui, tendendo a abrir o portão, um FV também, né, tendendo a abrir o portão. Então, a gente já caracterizou o FH e o YR. Tá? Então, a gente precisa analisar agora o FV, né? Usando uma das estratégias apresentadas. Eu vou usar aqui
a estratégia de fazer um diagrama de corpo livre nesse elemento fluido aqui, ó. Tá? Então, a gente vai isolar esse elemento fluido e fazer um diagrama de corpo livre aqui, nesse elemento fluido. Então, a gente tem o peso da água para baixo, o FV, que é a reação do portão, a gente poderia ter botado o FV para cima, né, do líquido no portão, mas tudo bem, tanto faz, né? E aqui a gente tem a reação do fundo do reservatório no líquido também, tá? Beleza? Então a gente está fazendo um diagrama de corpo livre no líquido, né? A força vertical no líquido, a reação do fundo no líquido, tá? Então a gente tem o FY aqui embaixo, né? Essa reação, e o peso do fluido, né? Que são os componentes desse diagrama de corpo livre, tá? Bom, aí como é que a gente faz isso? Ó, quem é o peso aqui? Ó? Vamos começar por partes aqui, né? O peso é o gama. Quem é a força? Desculpa, quem é a força que o fundo do reservatório está exercendo aqui no fluido, né? É o gama vezes o D, né? Vezes a profundidade, vezes a área. Essa área aqui, ó, que é W, né? Essa área aqui do fundo aqui, né? É essa largura aqui, vezes o W para dentro da tela, tá? Que é o gama D vezes 4W. Como é que você chega nessa largura aqui, ó? É só sabendo que o D é igual a 4 aqui, ó, quanto que vai ser o x, né? Então a gente tem que o x é igual a y ao quadrado sobre a, onde a é igual a 4, né? Se a gente tem que o y é 4 aqui, ó, então a gente só substitui, né? X igual a 4 ao quadrado sobre 4. Isso daqui vai dar 4. Então por isso que saiu 4 aqui, tá? E o W é a profundidade. Então a gente tem essa reação aqui do fundo do reservatório do líquido de 784,01 kilonewtons. Tudo. 784,01 kilonewtons. E o peso dessa coluna de fluido aqui, nessa região, né? A gente tem que fazer o peso específico, né? É o famoso mg, né? Que é igual a ρg vezes o volume, né? Então fica o gama, né? O ρg é o gama vezes o volume, que está aqui, né? Gama vezes o volume, tá? Quem é o volume? É a profundidade do reservatório, W, vezes essa área aqui, ó. Como é que a gente calcula a área? É integral embaixo dessa curva, né? A gente tem que o y é igual a raiz de ax, olha lá. Y é raiz de ax, integral de 0 a 4, de raiz de ax dx. Tá? Porque a gente pegou um elemento de área dA ali, ó, que é y dx, né? Y vezes um dx pequenininho, né? Tá? Lembra que essa integral na área de A de dA, tá? Só que o dA é igual a y dx. E o y é dado por raiz quadrada de x vezes a. Tá? Então vira uma integral de 0 a 4, né? X de 0 a 4, de raiz de ax dx. Tá? Beleza? Aí a gente fica um gama ômega, né? Eu botei em evidência aqui o gama e o w, desculpa, né? O gama e o w aqui, ó. O gama e o w. Gama w, 4D, olha lá, 4D, menos integral de 0 a 4 de ax dx. Então, 261,34 kN é a força vertical, ou a reação do portão no fluido, ou a força que o fluido está exercendo no portão, tá? 261,34 kN. Se a gente tivesse feito aquela operação diária, né? Tivesse feito o seguinte, que a força vertical é a força de todo o fluido, toda essa região preenchida de fluido, menos a força de uma coluna imaginária de fluido aqui acima, né, que a gente fez aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, se a gente tivesse feito essa mesma estratégia, a gente ia ficar com o elemento de volume aqui em cima, ó, ia resultar num elemento no peso, lembra que a gente fez naquele exemplo? No peso dessa coluna de fluido artificial aqui em cima, porque é todo esse elemento preenchido de fluido menos o peso do fluido acima. O peso de fluido acima, lembra? É o D, né? É o D menos Y, né? Porque o Y é essa área aqui, D menos Y vai dar essa área aqui. Se eu fizer essa integral de D menos Y dx, eu vou ter exatamente isso daqui, ó.
integral de 0 a 4, né? Eu isolo integral de 0 a 4 de D, integral de 0 a 4 de Y. Certo? Então, o resultado, a gente até consegue ver que o resultado é o mesmo. 4D, certo? Integral de 0 a 4, D menos Y, dx. Tá? Se eu fizesse essa estratégia dos volumes aqui, ó, olha aqui como é que chega no mesmo resultado. Se vocês olharem lá o livro do Fox, o exemplo 3.7, ele resolve esse exemplo fazendo essa estratégia das áreas aqui, né? E ele chega nessa expressão aqui, tá? Então lá está resolvido dessa forma aqui, né? Fazendo esse volume artificial de líquido acima da comporta, tá? E dá no mesmo resultado. Aqui eu fiz pelo diagrama de corpo livre, e aí, de novo, né? Aquilo que eu estou falando, vocês têm que escolher o que vocês acham mais fácil para fazer, tá? É a escolha do freguês. E a mesma coisa para fazer o XR, né? Aqui ele está fazendo o balanço de momento, ó, aquela expressão dos momentos, né? O XR vezes o FV é igual a integral de x dfv de x dx. A gente consegue escrever um dfv de x daqui, ó, é fácil. Ó. O que é o elemento diferencial de força? É o gama, né? É o gama vezes HD. É simplesmente esse balanço de força aqui que a gente fez, ó. Só que no elementozinho diferencial dx aqui, ó. Tá? Como é que vai ficar um elementozinho diferencial dx, ó? A área vai ficar ômega dx aqui, ó. Profundidade, olha lá, ômega para dentro, né? Vezes o dx. Tá vendo? Esse elemento de área aqui que a gente estava usando para calcular o Fy, né? Lembra que a gente estava usando isso para calcular aquela força distribuída aqui, ó? A gente pode fazer isso para um elementozinho dx, que é o que está sendo feito aqui, ó. Então o dA é w dx. Eu estou falando ômega, né? Mas é w. Tá? Então o dA é w dx aqui, ó. E a mesma coisa para o peso, ó. Gama w y de x dx. Né? Quem que é o y de x dx? Está aqui, ó. É esse elementozinho de área dA. Eu tenho um dw aqui, ó. Esse elementozinho diferencial aqui de fluido, ele tem um pesozinho dw, então eu estou fazendo isso daqui, né? O dfv é igual a dfy menos dw. Tá? dw é um pezinho diferencial e o dfy é uma reaçãozinha aqui, né? Lembra? É uma reaçãozinha aqui diferencial aqui embaixo, tá? Beleza? No elementozinho de área dA. Aí eu jogo isso de novo, né? Isso foi exatamente igual ao que a gente fez aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Foi exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui atrás, no caso de superfície submersa plana, tá? Então, estou refazendo aqui. Isso a gente já fez, tá? Beleza? Então, aí a gente usa nossa equação de momento ali, né? O momento com relação à força vertical, que é a força localizada ali, né? E o XR, que eu quero saber aqui, ó. Quero saber quem é o XR. É a integral da contribuição de cada forçazinha dFV, que é dada por essa expressão aqui. Então, jogo essa expressão dentro da integral. E aí, a gente fica com essa expressão para o XR, né? Resolve aqui a integral, ó, a integral de x. Aqui está o x, né? dFV, dado por essa expressão aqui em cima, ó, substituindo, tá vendo aqui, ó? Substituindo aqui, sobre o FV que a gente calculou. Então, substituindo valores aqui, resolvendo, o XR deu 1,2 metros. Tá? Então, esse XR aqui, ó, 1,2 metros, tá? Também poderia ser feito aqui, a gente não tem essas áreas tabeladas, né? Aí não daria para fazer aquela relação de área que a gente mostrou anteriormente aqui, ó. Dizendo o seguinte, não daria para fazer por aqui, porque as áreas aqui, né, o momento de inércia dessas áreas ali não existem, né? Dessas áreas aqui dentro, né? Isso é uma forma genérica, então não existe, tá? Então a gente não tem jeito, tem que partir para essa equação de momento aqui. E chegou em 1,2 metros aqui, tá? Bom, ele está perguntando a magnitude da força FA para manter esse portão fechado. Então a gente tem uma força vertical aqui para baixo, né, que é a reação do portão no fluido. Uma força horizontal para a direita, que é a reação do portão no fluido. E aí a gente faz, então, a gente sabe, por exemplo, né, a gente pode calcular
A magnitude é a direção, né? A gente pode calcular a magnitude do FR, ó, e a raiz quadrada do FH ao quadrado mais FV ao quadrado. E o FR, 471,13 kN, e o alfa, aqui, ó, de novo, cuidado, né? Aqui a tangente hiperbólica do FV sobre o FH. Então, cuidado quem você divide aqui, né? Então, nesse caso, o alfa é com relação à horizontal, tá certo? Então, o cateto oposto é o FV, o cateto adjacente é o FH nesse caso. Então, 33,7 graus, tá? Beleza? E aí a gente pode fazer o balanço de momento agora, né? Que é o seguinte, ó, somatório do momento com relação a zero, quem que é? Ó? É menos 5FA, assumindo o Z para fora aqui da tela, né? Certo? Na nossa direção, ó. Menos 5FA, então isso está para dentro, ó. Ele está dizendo aqui que o L é 5, ó. Isso foi dado, né? Menos 5FA, mais XRFV, olha lá, XRFV. Agora o que eu estou fazendo? Ó, eu inverti, ó. Aqui era a força do portão no fluido. Como eu estou querendo fazer essa análise de momento, né, eu tenho que saber quanto que o fluido está tendendo a abrir o portão, tá? Aí eu fiz ao contrário, inverti, né? Botei para cima. Lembra que estava para baixo? Botei para cima, certo? Então, XRFV, então está no Z positivo, mais 4 menos YR, cuidado, né, que o YR é com relação à superfície, e a gente está fazendo um balanço de momento aqui, ó, com relação ao O aqui, tá? Beleza? Então, 4 menos YR dá essa distância aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Tá? Então, aqui, ó, 4 menos YR. Dá a distância com relação ao ponto O do FH ali. Tá? Então, a gente tem XR, tem o FV, tem o YR, tem o FH, só falta determinar o FA. Deu 167,26 kN. Então, se você quiser manter esse portão fechado, né, se você tem um monte de água, né, um canal não, né, um reservatório com água com 4 metros de altura e 5 metros de profundidade aqui para dentro da tela, né? 5 metros. E você quer manter essa massa de água ali paradinha aqui, esse portão fechar, você tem que aplicar 167,26 kN. Né? Uma pessoa que pesa 100 newtons vezes 10 dá 1 kN. Né? Então, uma pessoa em pé aqui de 100 quilos não conseguiria segurar esse portão, ele ia abrir. Né? Então, a gente precisaria de 16, quase 17 pessoas em pé aqui, né? Que pesem 100 quilos. Tá? Beleza? Para manter o portão fechado. Tá? Bom, aí essa questão aqui terminou, força hidrostática em superfície curva, então agora as forças hidrostáticas em superfície submersa, plana e curva refaçam esses exemplos, né, que eu fiz, e vou passar a lista para vocês também, tá? Beleza? Para vocês fazerem aí e praticar, né? Porque agora 50%, 25%, eu acho assim, né? 25% é aula, 25% é exemplo que vocês refazem, né? Pega o que eu fiz e refaz sem olhar. E a outra metade é exercício para vocês fazerem, né? Acho que uma grande parte do aprendizado vem, claro, né, de tirar dúvida, estudar, pegar aqui pegar as aulas e dar uma lida novamente, né? E fazer os exercícios, tá? Procura o monitor, ele já vai entrar em contato com vocês aí, o Rafael, para ver, marcar hora e tudo mais, mas procurem um monitor aí para fazer exercício, tá? A parte de empuxo, né, eu vou passar relativamente rápido, porque isso daqui é uma coisa que vem lá do segundo grau, né, não, é mais a questão da força hidrostática aumentar com a profundidade, aumentar com a profundidade. Então a gente tem uma pressão embaixo maior do que em cima, então normalmente a gente tem uma força de baixo para cima, né, quando o corpo está submerso. Então existem aplicações práticas, né? Uma plataforma de petróleo SPAR, essa daqui, ó, ela está totalmente, ela pode ser ancorada aqui, né, para a maré não levá-la, mas ela está estabilizada pelo empuxo ali, tá? Beleza? Ela não está acoplada, né? Ela não está presa no fundo, né?
É uma plataforma que ela fica ali só por causa, né? Aqui estão os poços, né? Todos os poços produtores, e aí um manifold aqui que vai levar para a plataforma o óleo, tá? Bom, então é isso daqui, ó. Tá? Então existe aplicação prática, né, disso, o balão a ar quente, né? Voa por causa desse princípio. Então é uma força vertical para cima, né? Porque que é oriunda do aumento de pressão à medida que a gente vai aumentando a profundidade. Tem a demonstração aqui, né? Isso daqui é o princípio de Arquimedes, né? Então a força de empuxo. Eu vou passar rápido aqui, mas enfim, é só para mostrar que a força embaixo é maior que a força em cima, né? A força hidrostática. E isso faz surgir, né, o famoso princípio de Arquimedes, que diz que a força de empuxo de baixo para cima é a massa específica do fluido, não a massa específica do corpo, né, do fluido, vezes o volume que o corpo ocupa, vezes a aceleração local da gravidade. Tá? Aí tem diversas demonstrações, né? Assim, isso daqui é quando o corpo está parcialmente submerso. Aí a gente tem o equacionamento aqui, né, que o peso do corpo é igual à força de empuxo, só que agora, né, a força de empuxo se deve só pelo volume que está submerso, né? Tá? E o peso é o volume total, né? O peso do corpo você calcula com o volume total e a força de empuxo só com o peso que está submerso, tá? Aí tem uma relação, né, do volume submerso para o volume total, é dado pela a relação de massa específica do sólido do líquido. Aí a questão do iceberg, né? Por que essa relação de volume submerso total justamente vem dessa relação aqui, né? De massa específica, então por isso que só a pontinha do iceberg fica para fora, né? Porque a massa específica do iceberg é muito próxima da massa específica do fluido, né? O fluido é água salgada e o iceberg é água é gelo, né? Água doce, né? Água sem ser salgada, congelada. E a água do mar tem 1,03. Então a massa específica é muito parecida, né? Um pouquinho menor, por isso que ele boia. Tá? Então, normalmente o volume submerso é aproximadamente 90% do volume total, que é aproximadamente a razão de massa específica entre o gelo, água doce, né? E a água do mar. Tá? Beleza? Bom, aí uma outra forma. Isso daqui, né, é mais uma coisa para a gente analisar assim, por onde que ele passa, né? Então, a força de empuxo passa pelo centro de empuxo, que é o centroide da área submersa, tá? Que é o ponto onde a força de empuxo passa, é o centro de empuxo. Aí a questão de massa específica, né? Se o fluido afunda, boia ou fica neutro ali, né? Tá? Então a gente pode também fazer essa relação aqui de densidade, ó, se a massa específica do fluido, né, ele fica quietinho ali na dele, né, se a massa específica do fluido for igual à massa específica do líquido, e aí nesse caso a razão entre peso e força é dado pela densidade, né? Tá? Beleza? Então a densidade do sólido vai dar a razão entre o peso e a força de empuxo quando for igual, né? Quando você está nessa situação aqui, ó. Tá? Ele afunda, enfim, aí é trivial, né? Aí os fenômenos que o empuxo age, né? Então, por exemplo, a massa específica aqui do da água do ar frio é maior, então a tendência é que ele desça. E aí, à medida que ele desce, a massa específica do ar quente é maior, sobe. Então tem um fenômeno de convecção aqui que se dão por causa da diferença de massa específica. Tá? E aqui o balão, né? Como é que o balão sobe? Você tem uma força de empuxo para cima, que é o volume do balão vezes a massa específica do ar. E a gente tem um peso para baixo, que é o peso de tudo que está aqui dentro, né, do cesto com as pessoas, a massa específica do ar quente e o volume do balão. Então,
Quando essa força de empuxo aqui for maior que o peso, o balão sobe. Tá? Quando esse volume ocupado aqui for muito grande, né? E o peso do ar quente é menor do que o peso do ar aqui fora, né? Ainda mais quando ele está frio, né? Então o balão sobe. Tá? Então essa é a relação de força aqui que faz o balão subir. Tá? Aí um exemplo de empuxo, né? Calcular a tração num cabo, você tem uma esfera no fundo, enfim, presa no fundo, né? Então a gente tem água do mar aqui, aí ele dá os dados, então trivial também, né? Um exemplozinho de empuxo. Tá? E essa questão de estabilidade aqui não é matéria de McFlum 1, ela está lá na ementa, mas a gente não dá tempo. Se a gente quiser dar tudo que está lá em ementa, não dá, fica muito corrido. Então eu só vou deixar essa indicado aqui para quem tiver curiosidade, eu vou botar esses slides aqui junto lá para vocês, que é a questão de estabilidade de corpos semi-submersíveis ou submersos, tá? Mas isso não cai, eu vou passar aqui devagarzinho para quem tiver interesse também, só dar pausa aí no vídeo, quem não tiver acesso às aulas. Tá? Aí explica um pouco da estabilidade de corpos boiando, né? Aí, enfim, daqui não é matéria de prova, só fica aí como curiosidade para vocês. Tá? E as referências e figuras e textos, né, dessa apresentação, aqui estão da onde que eu tirei, né, todas essas fotos, muita coisa da internet também. Tá? Mas a questão é isso aí. Então, alguma dúvida aí? Não sei se a Jéssica tem alguma pergunta para fazer.